Bom dia. Vim aqui pro mato. Porque é bom ficar no mato, né? E a gente só percebe que a gente é barulhento quando a gente vem pro mato. De noite, então, aí que a gente vê que é mais barulhento. Porque o silêncio ele é tão absurdo que a gente nem percebe, né? Então, para escutar Deus, você tem que fazer silêncio. E aí eu vou falar uma coisa que a gente aprende. Primeiro tem o silêncio exterior, né? Televisões, vídeos, pessoas, tudo, trabalho, loucuras da vida. Isso são silêncios exteriores, né? Que na maioria das vezes reflete dentro de nós, porque vai nos gerar preocupações, pensamentos, tentar resolver o mundo. E aí forma um verdadeiro barulho interno, né? Tem gente até que fica doente. Tem gente que fica até doente de tanto barulho interno, né? Não consegue escutar o silêncio. Aí eu vou voltar com vocês para Moisés. Moisés sente uma vontade muito grande de ir para o monte, né? E o contato dele com Deus era próximo de zero. Ele já estava no deserto, tinha encontrado aquela família, tinha se casado com a filha do patriarca, e ele aprendeu os costumes, aprendeu aquele negócio todo, né? Ele virou um judeu de carteirinha, que nem muitos de nós que são católicos de carteirinha. Até a hora que ele sente uma vontade muito grande, essa vontade chama-se moção do espírito, e ele vai pro monte, acho que é Horebe, não sei, um monte. Ele sobe lá em cima, meu Deus, falei isso. Ele sobe e lá em cima ele tem um grande encontro com Deus. Mas veja, primeiro ele se isola do mundo. Depois ele caminha um bom tempo, algumas horas, até estar quieto por dentro. Quando ele está quieto por dentro, isolado de tudo, Deus aparece para ele lá no alto do morro, numa sarça ardente. Uma árvore que pegava fogo sem se consumir. Para ele aquilo já era uma coisa absurda. Então isso vai mostrar pra gente o que a gente precisa. A gente tem que se isolar um pouco muitas vezes. Às vezes temos que andar um tempo até aquietar o coração. Começar a ouvir o silêncio do seu coração. Quieto, nada. Simplesmente você. Não precisa pensar, ficar pensando. Não, silêncio. Em um momento assim você pode começar a escutar a Deus. Porque Deus ele fala no silêncio. Ele fala um sopro, que nem está soprando aqui agora, vocês não podem ver, mas um sopro muito leve. É uma palavra que vem na Bíblia chamada refrigério. É um sopro manso, fresco, que te refaz as forças. E é preciso ter o silêncio, né? Mas você está falando muito do Antigo Testamento. Não tem problema não, eu vou para o Novo. Jesus, o Mestre, né? O Mestre fazia isso toda hora. Volta e meia deixava os apóstolos lá embaixo, subia um monte e ficava lá horas orando,
conversando com o Pai, contemplando a glória de Deus. E ficava lá horas. Se refazia espiritualmente, porque o contato com os homens é desgastante, até para ele, né? E ele ficava lá só na presença de Deus e o Senhor, o Pai, o instruía sobre todas as coisas, né? Como assim? Jesus, quando deixa a sua natureza divina e se faz homem, ele deixa tudo para trás. Para em obediência seguir a vontade do Pai, e depois o Pai lhe explica tudo de novo. E ele tem a ciência e o conhecimento todo de novo. Isso é confiança, né? Você confiaria assim em alguém? E no Pai, e em Deus. Né? Qual o nível da tua confiança? Fica a pergunta, achei interessante. E aí a gente vai aprendendo um pouco sobre isso, né? A ter fé. O mosquitinho, vai para lá. A ter esperança, a ter a fé capaz de mover montanhas, a fé do tamanho de um grão de mostarda. O mosquitinho gostou de mim. E as coisas todas a funcionar numa providência absurda para te ajudar a concretizar uma vida em Deus. Você veja que Moisés precisava de vez em quando subir o monte. Coisa interessante. Você reparou que Jesus subiu o monte quase todo dia? Qual a diferença? Do tamanho do teu ministério, do tamanho do teu chamado, do tamanho das coisas que Deus quer que você faça. Como assim? Se você vai precisar, se você for chamado a grandes ministérios em Deus, você precisará muitos encontros com Deus. Muitas horas de subir um monte, muitas horas de escuta, muitas horas de oração. Para quê? Para saber qual é a vontade de Deus na vírgula, qual é o caminho que você deve fazer, porque a vontade de Deus é uma coisa e o caminho são duas coisas diferentes. Como assim? Né? Quando Deus fala a sua vontade, ele fala genérico. Quando Deus lhe fala do caminho, ele vem falar de como fazer a vontade genérica que ele te explicou, botar em ação. Faça isso, fale aquilo, fale com tal pessoa, fale assim, diga isto, faça aquilo. Ele é muito assim, né? Tem gente que não tem uma visão romântica, Deus assim. Não, Deus é muito. Né? Faça, vai filho, levanta. Quando não manda um anjo, né? Para te ajudar a levantar. Ele sabe por quê. Então, nesse momento assim, que a gente vai percebendo isso. Eu já vi que tem gente que entendeu algumas coisas, né? Vou vendo os vídeos, elas vão comentando. Tem gente que eu até consigo responder, né? E elas já repararam também que tem lá 300 vídeos e que lá tem muita informação. Tem muito o que fazer, como fazer, por que fazer, como fazer, tudo, né? E elas estão aproveitando. Então, esse vídeo também, esse pedaço do vídeo fica para você, ó. Se você quer aprender realmente, você vai ter que gastar um tempo. Os vídeos são curtos. Eu gosto de fazer 10, 12, 13 minutos. Eu não gosto de fazer vídeos longos. Porque eu sei que as pessoas não têm muito tempo. Elas têm que aprender de forma rápida hoje em dia. Para você ver como a gente não tem vocação nem ministério de discípulo. Se você fosse um discípulo, você teria muito tempo para escutar, aprender e fazer que nem Jesus fazia com seus discípulos. Eles decoravam as falas do mestre. Esse é o discipulado. Nós mal temos tempo de escutar uma boa pregação ou ler um bom livro, né? Então pega os vídeos todos que eu fiz aí, quem quiser também,
São experiências, a maioria é testemunho, ensinamentos de como botar em prática algumas coisas, né? E eu vou vendo também pelas dúvidas das pessoas, de repente eu monto sempre um vídeo para ajudar a entender alguns passos e procedimentos, porque eu vou ser bem sincero, eu caminhei muito tempo na vida procurando gente para me ajudar, né? Que me indicasse como eu faço isso, como eu faço aquilo. E eu achei pouco. Achei pouco. Gente que realmente sabe. Não estou falando essas pessoas aí que vivem de pitaco, especialistas. Não sabem nada. Não sabem muita coisa, não. E quando eu sempre tive a graça de encontrar alguém que realmente tinha contato com o cara lá de cima, né? E eu parava para escutar, escuto, fico horas meditando para compreender. Eu gosto de compreender. Eu faço o que o Deus me pede, faço, mas eu gosto de entender. Às vezes ele explica antes, mas na maioria das vezes ele me explica depois. Mas ele me explica. Eu gosto de compreender o que eu estou fazendo, para entender a ação de Deus, a glória que ele está mostrando, que muitas das vezes a gente não compreende. Eu tive a graça de encontrar alguns que entendem do caminho espiritual de forma profunda, né? Deus mandou ide e falar que o reino de Deus está próximo. Tá bom. Como é que. Aí no meu jeito, né? Como é que eu explico isso? Como é que é o reino de Deus? Como é que ele procede? Como é que ele vive dentro de nós? Como é que nós vemos o reino fora de nós? Né? Tudo isso é interessante. Ó, bonito, né? Então, Deus ele quer mostrar essas coisas todas. Eu notei que assim como eu tive muita dificuldade, e até hoje muitas vezes eu tenho, de encontrar gente realmente com uma caminhada espiritual mais profunda, que eu possa contar coisas que nem sempre dá para contar. A maioria não vai entender. Quando você fala muito de Deus, as coisas que ele fala, muita gente não vai entender. Não vai mesmo. Ah, você é o único. Não. Eu adorei, gente, ler aqui a vida de Padre Pio. E quando ele contava as experiências dele com Deus, o confessor dele adorava as histórias, porque dava para ele todo um sentido de encontro com Deus, de como Deus é fantástico, maravilhoso. Ele não tinha aquele encontro. Nem ele, nem o provincial, nem muitos dos irmãos e frades, e até o Papa da época tinha dificuldade. Como é que Deus podia falar, fazer, ser tão profundo? É lógico, eu não sou nem próximo dele. Mas eu vejo e eu sinto assim que eu vejo muita gente perdida, né? Ovelhas sem pastor. E eu pego, acho que tem uma abelha aqui. E eu vejo que as minhas experiências com o pastoreio dele ajudam outras pessoas também nesse pastoreio pessoal de outros, né? Por isso que eu tenho contato. Essa pilha tá afim de mim. E, e isso eu acho que ajuda as pessoas. Eu já falei 10 vezes para Deus, eu não sei, eu vou parar de fazer vídeo. Eu sei lá se está ajudando realmente alguém, né? O meu pensamento é, se eu conseguir ajudar 20 pessoas, eu fiz muito. Eu já fiz demais, né? Muito mais do que eu esperava. E às vezes eu tenho esse pensamento de parar, e aí Deus manda eu continuar. E aí vai lá e me dá uma inspiração para 2, 3 vídeos, né? Eu vou lá, falo 1, 2, 3, depois agora acabou, hein? Agora não falo mais não, senhor. Aí faz silêncio. Aí daqui a pouco ele me inspira de novo, eu falei, ah, meu Deus do céu, você quer outro vídeo, né? E aí lá vai, de vídeo em vídeo, eu vou fazendo esses vídeos todos aí. E o legal de tudo isso, vocês perceberem, que tem toda uma dinâmica e
literal pastoreio na sequência dos vídeos. Eu fiquei parado observando e falei, se eu tivesse tentado fazer algo parecido, eu não chegaria nem perto, nem próximo daquilo. E tá lá, é quase um manual. Acho impressionante, porque quando a gente segue a Deus, a gente não sabe exatamente para onde vai, de onde vem, para onde vai, né? A gente simplesmente segue. E o caminho, quem forma é Ele, não somos nós. E a gente só vai entender o caminho depois de ter andado um bocado de chão aí, né? E aí quando olha para trás, fala, nossa, já andou tudo isso. E aí a gente entende um pouco. Essa belezinha tá boa. Eu devo estar incomodando ela aqui na casa dela aqui perto. Então, eu vou fechar o vídeo aqui, mas silêncio interior. Quando você tem silêncio, só para finalizar, quando você tem silêncio interior, você é capaz de escutar Deus em qualquer lugar, porque o exterior não te incomoda. Tem que te incomodar muito. E o silêncio interior te diz, Deus pode falar com você a qualquer momento, aonde quiser. Um verdadeiro ministério de Enoque. Enoque era assim, né? Enoque era assim. Tá bom? Paz e bem.